a Laura. Prazerzão, Laura, receber você aqui para esse bate-papo com ela aqui, que é para vocês, na verdade. O bate-papo é com ela e é para a gente trocar uma ideia, para entender um pouquinho também como é que é a visão dela em relação a empreendedorismo, a negócios. Vai ser bastante legal. E eu queria que você se apresentasse, minha amiga. Meu nome é Laura Rodrigues, eu trabalho com consultoria, com treinamentos e resido aqui próximo, né, Conceição da Barra, e faço parte da empresa Triunfo Consultoria. Diante desse mercado hoje, Laura, que você dá treinamento, que você conhece as pessoas aí, e você também como mulher, quais as dificuldades que você imagina que a empreendedora hoje encontra no Brasil para empreender? Então, o empreendedorismo, na verdade, ele é um estilo de vida. A pessoa ela precisa mudar uma série de hábitos para poder empreender. É claro que exige também ter conhecimento a respeito do assunto, né? O principal desafio, né, na minha opinião, primeiro, vencer as barreiras do preconceito ou até mesmo dos medos que a gente cria. Né? Preconceito então, por ser mulher, né? Também. E principalmente vencer os desafios que nós criamos como mulheres, né? Sim. Nós crescemos numa cultura em que a mulher nasce, cresce, casa e se tem filhos, né? E aí ela vira dona de casa, né? Essa é a cultura. Então a mulher, ela não tem nenhum incentivo para empreender. Essa fase, né, de empreendedorismo, isso recente, é novo. Então mudar hábitos, mudar crenças, Sim, é o principal desafio. Mudar as nossas crenças, principalmente ter autoestima, autoconfiança, acreditar em si mesmo, esse é o principal desafio. Você usa alguma técnica sua assim, para se manter desse jeito? Eu defini a minha autoimagem. Né? O que é definir autoimagem? É estabelecer um estilo, um padrão daquilo que eu quero me tornar. Então, isso é literal, tá? Sim. Eu tenho uma foto, uma figura de uma mulher decidida, determinada, né? E que eu estabeleci como bem-sucedida. Uma visualização, então. Sim, a autoimagem. A nossa mente, ela trabalha com figura. Quando você olha para esse objeto, você enxerga um celular. Você não enxerga as letras, né? C, E, né? Sim. Então, a nossa mente trabalha com imagens. Então, eu peguei uma foto, uma figura e estabeleci, né, a minha autoimagem. Então, eu trabalho em cima disso. Repito diariamente essas informações daquilo que eu decidi para minha vida. E eu me apego a isso. Então, mais do que saber onde a gente quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está. Então, eu fiz todo um estudo, uma avaliação, um levantamento das informações, né, do meu hoje. Sim. E definir aonde eu quero chegar. Então, eu tenho isso como um norte. Não importa o que aconteça, altos e baixos, eu tenho um objetivo. E a caminhada, aí você segue na caminhada. Sim. Então, é como se eu não mudasse o curso do leme. Né? Ele está sempre indo para a mesma direção. Ter essa autoimagem bem definida na mente e estabelecida de forma física me ajuda a alcançar os meus objetivos. Muito, muito legal, Laura. Como é que você imagina que o mercado, o mundo, vê a mulher empreendedora, vê essa mulher independente, né, que será que eu posso usar essa palavra, tentando se posicionar no mercado? Isso está mudando, né? Sim, acredito que sim. Isso está mudando muito. Nós, como eu já mencionei anteriormente, viemos de uma cultura preconceituosa. Sim. Mesmo assim, as mulheres no Brasil fazem a diferença no mercado, principalmente no mercado. Quem disse que a mulher não pode empreender? Quem foi que estabeleceu isso? Não existe isso, né? Não existe, isso não está registrado em lugar nenhum. Né? Nós crescemos com essa cultura preconceituosa. Eu definir o que eu quero, escrever a minha história, é o que faz a diferença. Você então, definir, né, o certo o passo. E não necessariamente seguir padrões pré-estabelecidos
por pessoas que, né, por exemplo, por homens, ou até mesmo por mulheres preconceituosas. Principalmente, né? Dentro da família também, né? Então cada um precisa estabelecer aquilo que quer e definir, escrever a sua história, independente da cultura, da região, independente disso. Quebrar padrões também, né, no caso. Tudo isso faz parte dos paradigmas, né, que foram definidos pelas culturas. Cada cultura tem os seus paradigmas. Então nós nascemos, crescemos e seguimos esses paradigmas. Mas na verdade, nós podemos mudar os nossos paradigmas, desde que a gente decida isso. Tomar uma decisão é o início de tudo. Então eu, como mulher, decidi empreender. Agora você já do outro lado, já é aquela mulher que já sabe o que quer, já tem um ponto onde é que quer chegar. E quais os desafios que você encontra ou que você percebe assim, fala, nossa, isso é desafiador demais? Como eu já mencionei, primeiro, né, as nossas crenças limitantes, né, os preconceitos, os paradigmas. Outra coisa é definir exatamente aquilo que você quer fazer. Sim. Às vezes, né, a gente não, tanto mulher quanto homem, a gente não tem uma certeza daquilo que a gente quer fazer. E esse é o primeiro erro. Quando você não tem certeza daquilo que você quer fazer, você acaba dando tiro no escuro, atirando para todos os lados, e isso demanda tempo, gastos, né, investimentos, sim, e que às vezes não te leva a nada, você só tem prejuízo. Então, ter certeza daquilo que você quer fazer. Eu costumo dizer para as minhas clientes o seguinte, pensa naquilo que você ama fazer. O que você ama fazer? O que você faria mesmo se não ganhasse dinheiro? Pensar nisso, o que eu amo fazer e o que eu faria mesmo se eu não ganhasse dinheiro, aí elas começam a entrar num conflito. Poxa, o que eu faria mesmo se... mas eu não sei exatamente, mas pensa em algo que você teria motivação, prazer, alegria, paixão. Decida o que você quer fazer, o que você ama fazer, o que você teria paixão e motivação diária para fazer, independente de tempo, de horas e de ganhos. Pensa nisso. Aí entra outro desafio, que é o investimento. Nem sempre a mulher tem dinheiro para fazer um investimento. Que tipo de investimento você fala? Por exemplo, né? Vamos lá, vou pegar o meu exemplo. Por exemplo, pegar uma pessoa que está querendo investir, vender, por exemplo, brigadeiro. Estou dando um exemplo. Poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Quer fazer um investimento. Então, para fazer brigadeiro, ela vai precisar comprar o material, ela vai precisar adequar, de repente, a cozinha dela, né? Para pelo menos ter o mínimo de higiene, né? Enfim, talvez ela precise divulgar. Então, existe um investimento, né? Sim, mesmo que mínimo, a pessoa precisa fazer um investimento. Algumas pessoas costumam dizer, não tenho dinheiro. Aí, por estabelecer, não, eu não tenho dinheiro, aí ela demora a fazer empreender em alguma coisa. Eu tô falando isso porque eu enfrentei esse desafio. O dinheiro, na verdade, ele vai aparecer desde que você tome uma decisão. Você primeiro precisa tomar a decisão. O dinheiro vai vir de alguma forma. Então, e a falar que não tem dinheiro, na verdade, é uma desculpa. Eu acredito que seja a palavra mais concreta, porque eu também, como empreendedor, eu tinha uma desculpa um pouco parecida, que era, eu tenho dinheiro, mas é pouco. Ou seja, é sempre uma desculpa. Eu tenho dinheiro, mas esse dinheiro não dá para mim começar. É sempre uma desculpa. Até que eu criei coragem, mas é só para pegar o link aqui da sua... Então, não passa de uma desculpa. Eu costumo mudar essa fala. Não é a falta do dinheiro, é o que você coloca como prioridade. Então, quando você estabelece prioridade, não importa o valor, né? Você vai dar um jeito de resolver e arrumar aquele dinheiro. A questão é, o que você coloca como prioridade? O que é prioridade para você? É prioridade para você empreender em algo e, na verdade, aquilo pode te trazer um retorno muito maior? Essa é a diferença. Podemos julgar como um desafio, inclusive eu enfrentei isso no início, mas eu consegui colocar as minhas prioridades e
e deu tudo certo. Mas como é que foi a virada do seu mindset, assim? Porque eu acredito que você falou que empreendeu, tem um tempo que você empreendeu. Sim. Mas como foi que você fez a virada? O que você precisou mesmo para falar assim, caramba, é isso que eu quero? Porque eu acho que tem aquele momento, né, que a gente... Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho desse momento da virada. O que aconteceu e como foi que aconteceu? Eu empreendo desde 2008, já tem um bom tempo, 11 né? anos já. 11 anos. Não Só é que, pela na idade, verdade, não. não. Só que na verdade eu estava brincando de empreender. Em 2008 eu decidi que eu não ia mais trabalhar para ninguém. A última vez que minha carteira de trabalho foi assinada foi em 2007. Ela nunca mais foi assinada, porque eu tomei essa decisão. Tá sentindo falta, não? Não, de jeito nenhum. Porque eu decidi que eu não queria mais trabalhar para ninguém, que eu queria trabalhar para mim. E eu acreditava Então você no meu acredita que potencial. começou ali de uma decisão? Sim, O primeiro tudo passo. na vida não importa o que você quer fazer. Se você quer mudar de casa, se você quer comprar um carro, fazer uma viagem internacional ou comprar uma bicicleta, não importa. Tudo começa com a decisão. Sim, concordo. Primeiro vem a decisão, depois vem o que você coloca como prioridade na sua vida. Eu decidi que eu não ia trabalhar mais de Não carteira sabia o assinada que ia pra ninguém. fazer ainda, né? Não, eu tinha algumas ideias, então eu comecei a empreender. Só que aí eu falo que eu estava brincando de empreender. Então eu passei um tempo, né, trabalhando no que eu tinha decidido. Eu consegui um trabalho, me abriu assim a visão para consultoria e treinamento. E me identifiquei com a área de consultoria e de treinamento. Ali que deu... Sim, e eu falo que foi o melhor trabalho da minha vida. Eu comecei a trabalhar com aquilo que eu gostava. Eu me identifiquei É o com sonho, eu acho que é o aquilo. sonho, né, de todo mundo. Ganhar bem Sim. com o que gosta mesmo. Que não é a realidade hoje, né, das Não pessoas. Então, eu comecei a ganhar um valor que eu nunca tinha ganhado na minha vida, né? Trabalhando de carteira assinada. E aí eu comecei e falei, poxa, isso é muito legal, isso é muito bom e eu consigo ter um retorno significativo, né? Eu fiquei 3 anos, né? Ganhando muito bem, trabalhando com algo que eu tinha me apaixonado, só que o contrato não foi renovado e aí eu precisava me reinventar. Então eu passei por uma fase sem grana, sem dinheiro e sem trabalho, mas decidida a não trabalhar de carteira assinada para ninguém. A decisão não mudou. A decisão não mudou, eu tinha certeza disso. Eu não queria mais trabalhar de carteira assinada para ninguém, então eu precisava me reinventar. Só que aí eu morava, né, em outro estado, né, e aí houveram algumas mudanças, então eu não tinha mais algo que me segurava nesse lugar, nessa cidade. E a minha família é do Espírito Santo, e eu precisava Voltar pra cá, né? voltar pra estar perto. Voltar. Mas eu não queria voltar. Teimosa. Exatamente. Eu não queria voltar. Eu acho que um pouco também ligado ao orgulho. Né? Voltar para casa do meu pai, né? Da minha família. Independente. Eu estava super bem, e aí depois, né? As coisas mudaram. E mesmo assim, eu tive que voltar. Eu não tive saída. Então eu voltei. Ok. Eu fiquei praticamente 8 meses sem saber o que fazer. Só pensando, planejando, o que você fez? Eu ficava, meu pai mora num sítio, né? Uhum. E aí eu acordava de manhã pensando no que fazer, como recomeçar numa cidade pequena. Só que aí isso começou a me incomodar, claro. A conta chega, né? Eu tinha um carro, tinha despesa do carro, tinha IPVA, gasolina, trocar pneu. Eu queria fazer algumas coisas, eu queria trazer minha mudança, por exemplo, né? Então, precisava de dinheiro. Claro, as dívidas começaram a aparecer, né? Principalmente por causa do meu carro. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar. Mas trabalhar de quê? Fazer o quê? E é engraçado que eu escuto isso das pessoas nos atendimentos que eu faço, é como se fosse repetido.
tentou uma vez, aí não deu certo, ou deu certo até um certo ponto, aí separou, só resumindo, volta para casa dos pais e recomeça. Entra num estado ali de zona de conforto. Zona de conforto, total. E aí, realmente, esse negócio deve ficar se perguntando o tempo todo. E eu escuto as pessoas falando, eu tô vendo você me contando aqui agora, eu comecei a ver algumas histórias de algumas pessoas, parece que é um padrão ali que foi repetido. Na verdade, a nossa vida gira em ciclo. E Laura, qual foi o momento assim, da virada assim, que as coisas começaram a dar certo? Falar, a partir de agora, o que você fez? Como é que foi essa etapa aí? Então, aí antes da virada... Antes de dar certo, deu uma errada. Antes de dar certo, eu precisei passar por um processo que eu acredito que foi importante. Desempregada, sem dinheiro, devendo, morando na casa dos pais, né? Tudo a favor, né? Morando na casa dos pais, sem expectativa de trabalho, de oportunidade, nada. Eu precisava arrumar um emprego. E aí eu arrumei um emprego. Aí você voltou então para a CLT, mas não? Não, isso aí eu já tinha decidido que não. Na verdade, eu consegui um contrato, né? E fui fazer uma prestação de serviço para a prefeitura. E fiquei alguns meses, né, prestando serviço para a prefeitura. Eu comecei a pensar, né, em possibilidades. Você só pensava, anotava, como é que era? Eu sempre gostei de anotar, né? Eu sempre fui de anotar. E eu sempre fui de fazer listas, né? Isso é extremamente importante. Fazer lista de coisas a fazer. Sempre andar com um bloquinho. De possibilidades, né, no caso. Tanto de possibilidades quanto de coisas a fazer mesmo, né? Por exemplo, eu precisava pagar meu IPVA, eu precisava trocar o pneu do carro. Mesmo sem ter o dinheiro, eu tinha as minhas responsabilidades. Então, eu sempre andei com um bloquinho de notas, né, e uma caneta dentro da bolsa e sempre anotei tudo. É como se eu materializasse aquela informação. Sim. E eu não ficava preocupada como que eu ia fazer aquilo, né? Ou seja, de onde vai vir um dinheiro? Eu não estava preocupada. Eu estava preocupada em fazer. Em fazer. Eu sempre me preocupei em soluções e não nos problemas. Então, eu anotava tudo e tudo mais. E aí, eu comecei a pensar em possibilidades. E aí, eu saí o edital do Sebrae. E aí, eu falei, opa, eu já trabalhei com consultoria, eu tenho experiência como consultora, com treinamento. Puxou seus pontos fortes ali, né? Sim, então eu posso me inscrever nesse edital. Tá, mas para me inscrever nesse edital, eu preciso ter uma empresa. E para ter uma empresa, eu preciso ter um sócio. E eu comecei a pensar e me projetar para isso. Eu anotei tudo que eu precisava fazer. Toda a documentação que eu precisava levantar. Quanto que eu precisava... Você fazer a sua empresa, no caso. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, como conseguir um sócio aqui na minha cidade que esteja decidido a abrir uma empresa comigo, sem me conhecer. Eu não me preocupei com isso. E aí eu comecei a escrever tudo que eu precisava fazer. Quando você decide, toma uma decisão, o universo ele começa a trabalhar. Eu acredito muito na lei da atração. E acredito muito que eu vou atrair qualquer coisa. Também atraímos resultados que a gente não quer. Então eu fiquei pensando, isso vai acontecer de alguma forma. Então, realmente, de uma forma inesperada, eu conheci o meu sócio. E aí propus a ele entrar em sociedade na empresa dele. E aí as coisas foram acontecendo, né? Logo, a prefeitura me mandou embora. Na verdade, eles me fizeram um grande favor. Dessa vez aconteceu uma coisa engraçada aí na sua história. Você me corrige se eu estiver errado. Da outra vez, você estava ali gostando do emprego, só que você não estava tomando ações. Sim. Para quando você perder aquilo, você está preparada para outra coisa. Dessa vez foi diferente. Você estava na prefeitura, porém você estava tomando ações, fazendo as coisas. Eu estava pensando em possibilidades. E possibilidades para caso você não tenha isso aqui mais, você já está encaminhado para o caminho. Na verdade, eu já estava me projetando, porque eu estava na prefeitura, né? Mas eu não estava fazendo aquilo que eu amava. Eu até tentei trabalhar um pouco, né? Mas durante esse período, por estar insatisfeita, né, que eu acho que a insatisfação, ela nos ajuda a sair da zona de conforto,
Os preguinhos, né, no sofá ali é o que faz você levantar. Exatamente. Eu brinco bastante em relação a isso. Exatamente. Todo dia você joga uns pregos ali. Quando estamos insatisfeitos com os nossos resultados, né, a tendência é que a gente consiga mudar mais rápido. Né? Então, você fala, não quero isso para minha vida. Estou insatisfeito. Então, as coisas foram acontecendo. Né? Eu comecei a fazer planejamentos. Então, eu escrevia, eu comecei a colocar quadros na parede. Visualização de novo, todo, né? Trabalhar a minha visão sistêmica, definir exatamente aquilo que eu queria, né? Exatamente aquilo que eu queria. Isso significa definir o que eu queria para a minha vida, o que eu queria, o que eu ia estabelecer como padrão, como... O seu, né? Sim, o que seria importante no que diz respeito à minha vida espiritual, à minha vida emocional, à minha vida física e à minha vida material. Eu comecei a estabelecer isso. Eu acredito que você teve que passar por um processo de autoconhecimento também, né? Exatamente. Foi nesse período, né, que a chave virou. Autoconhecimento. Você se conheceu. Autoconhecimento. Porque até então, eu sabia, mas eu nunca tinha estabelecido isso. Eu nunca tinha registrado isso em lugar nenhum. Então a chave virou quando eu estabeleci e escrevi. Eu materializei os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus anseios, os meus desejos. Eu estabeleci isso. Tirou daqui? Tirei daqui e coloquei no papel. Mais do que colocar no papel, eu coloquei na parede. Então eu li aquilo todos os dias. E aí eu precisava definir também qual que era a minha finalidade de vida. Quando eu estabeleci isso, foi isso que mudou minha vida. Eu percebi que eu precisava cada vez mais externar tudo que tinha dentro de mim, estabelecer, ter em mente aquilo que eu queria, o que eu queria me tornar, qual que era a minha autoimagem, o que eu ansiava, quais eram as minhas metas, com prazos, né? Foi isso que mudou minha vida. Foi aí que virou a chave. E aí eu comecei a afirmar todos os dias aquilo que eu queria. Reforçando, né? Por causa dos paradigmas, né? As informações que a gente aprende, escuta e que as pessoas estão sempre repetindo pra gente, que você não é capaz. Você fez invertido, né? Que isso não vai dar certo. Que isso não é legal, você tá ficando louca. Então as pessoas começam a te passar informações que é a realidade dele, não é a sua realidade. Então o que eu fiz, Hélio? Eu comecei a escrever a minha história. Eu comecei a definir que estilo de vida que eu queria ter, o que eu queria viver. O que era importante para você? Exatamente. Nossa, isso é interessante demais. Eu estabeleci até quanto que eu queria ganhar. Primeiro eu defini que eu queria transformar minha renda mensal em renda semanal. Semanal. Foi o primeiro passo. É uma meta, né? Sim. Você já começou a Porque eu ganhava um salário. esmatizar ali né? a sua meta. Trabalhando com consultoria anteriormente, eu conseguia fazer isso diariamente. E agora eu estou ganhando por 30 dias trabalhado, 44 horas trabalhada, né? Naquilo que eu não quero. Então eu preciso fazer Ganhando diferença. o que acha que não merece, fazendo o que não gosta. Fazendo o que não gosta. Então eu trabalhava muito para ganhar pouco, estava insatisfeita e eu precisava mudar isso. Eu comecei a escrever a minha história e definir como eu queria viver. Eu vejo que você mudou toda a sua história. E é uma pessoa de sucesso, pelo que os trabalhos que você vem apresentando, e sua agenda está lotada o tempo todo. Para conseguir essa entrevista aqui com você, deu trabalho. Como é que você faz para gerir esse tempo seu? Eu costumo dizer que ninguém tem a capacidade de gerir tempo. Nós temos capacidade de gerir compromissos, tarefas, responsabilidades. Como gerir isso, né? Porque o tempo todo mundo tem 24 horas. 24 horas. Né? É igual para você, para mim. Exatamente. A diferença é o que eu faço com esse tempo. Né? Como eu estou usando esse bem Organização, né? Você precioso, está falando de organização, né? de planejamento, de tempo também. Tudo envolve planejamento. E eu mudei alguns hábitos, como eu mencionei anteriormente. Então, hoje, eu valorizo o tempo.
o meu presente. Então, eu abri mão de algumas coisas. Pode até parecer estranho, né? Mas eu não assisto televisão, por exemplo. Hoje eu também não assisto, não. E eu não assisto televisão há mais de 20 anos. Você evoluiu mais rápido que eu. Tenho 2 anos. Eu não assisto televisão há mais de 20 anos. Eu não tenho televisão na minha casa. Então, assim, eu descobri que a televisão é o maior ladrão de tempo. E tudo que te tira do foco te rouba tempo. E aí eu não gasto mais meu tempo, que é precioso, e que eu julgo ser precioso, com coisas que não vão contribuir algo na minha vida. Entre outras coisas, né? Mas fazer isso, Hélio. Gerir as suas responsabilidades, as suas tarefas, os seus compromissos. E não exatamente o tempo. É saber usar o tempo de forma sábia, de forma produtiva, né? E fazer alguma coisa que vai te render algo. E pela sua experiência, pelas pessoas que você conviveu, se você pudesse dar uma dica para essas mulheres empreendedoras, iniciantes, que estão passando por dificuldades talvez parecidas com as suas, que passou por dificuldades parecidas com as suas, qual a dica que você daria? A dica é a seguinte: primeira coisa, decida. Decida. Decida qual que é a sua finalidade de vida, decida o que você quer fazer, aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem paixão, aquilo que te dá prazer e que você faria mesmo se você não ganhasse dinheiro. Tome uma decisão, registre isso, principalmente tire tempo para se conhecer. Autoconhecimento. E o autoconhecimento envolve registrar, escrever tudo aquilo que você quer para sua vida, em todos os aspectos. Basicamente nos 4, que são os principais que eu mencionei anteriormente, né? Que é o lado espiritual, emocional, físico e material. Ninguém consegue ser feliz sem ter esses 4 campos equilibrados. Equilibrados, você não quer dizer perfeitos, né? Você quer dizer equilibrados mesmo. Não existe perfeição, né? Existe aquilo que você definiu para você, para sua vida. Então, se você definiu que você quer ser uma dona de casa, faça isso da melhor forma possível. Viva isso, tenha prazer nisso, né? Não importa o que você decidiu para sua vida, não importa. E no que diz respeito a esse que eu chamo de quadro do equilíbrio, né? No que diz respeito ao quadro de equilíbrio, tire tempo para poder definir isso. Escrever, ler, afirmar. Porque às vezes, né, a gente conversa com pessoas que estão reclamando do marido, reclamando dos filhos, reclamando da vida, do trabalho, não é assim? Sim. Só que aí eu pergunto, mas quem foi que escolheu? Quem tomou a decisão, né? Você falou bastante de decisão. Quem tomou a decisão? Quem? Então, peraí, tem alguma coisa errada. E aí as pessoas têm a tendência de culpar o outro, né? E aí é uma frase que o nosso amigo, o Denilton, fala muito, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É verdade. Só que esse é o maior engano, né? A culpa é sempre de cada um, né? Sempre nossa. É porque quando dá errado, a tendência é você colocar a culpa em outra pessoa. Porque ninguém quer assumir a culpa. Mas quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento e de externar tudo aquilo que a gente quer, é como se a gente tirasse um peso, né? Uma carga, às vezes informações que você está tentando o tempo todo tentando afirmar para você, mas não é aquilo que você está vivendo. Você tenta contar uma historinha para você mesmo. Sim. De que é isso, tem que ser assim, me colocaram aqui, aí a vida tem que ser desse jeito. E tem que aceitar. Que tem a ver com crenças, né? Também, né? Sim, tem a ver com as crenças limitantes. Tem a ver com os paradigmas. Nós somos frutos, né, do nosso meio, da nossa família, dos amigos, da sociedade em que a gente cresceu. Né? Por que você se parece com seu pai? Boa pergunta, hein? Na verdade, essa formação, ela vem desde do seu DNA. Até uma certa idade do que a gente ouviu, sentiu e viu.
Então essas três coisas que formam as crenças dentro da gente e que elas vão se repetindo. É uma coisa que Exatamente. a gente conversou aqui bastante. Até o momento que você ou decide quebrar aquilo ali e inverter. Exatamente. A seu favor também, né? Por exemplo, tem gente que se orgulha de falar que nasceu pobre, cresceu pobre e vai morrer pobre. Porque meu pai sempre foi pobre. Então, nós não somos reféns da nossa hereditariedade, não somos reféns. A menos que eu decida ser refém, né? A minha mãe teve diabetes, eu vou ter diabetes. Eu não vou ter diabetes. É se vitimizar Sim. também, é aceitar. Se eu não quiser ter, eu não vou ter. Depende do meu estilo de vida. Na verdade, todas essas informações formam os nossos paradigmas. E o que são os nossos paradigmas? Uma multidão de hábitos. Tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, são os nossos paradigmas. Na verdade, é a repetição, né? Repetição. Porque era assim na minha família, eu fiz também. Nós recebemos uma carga de informações, de hábitos, de paradigmas, que às vezes a gente leva para a vida toda. Só que você só consegue quebrar isso quando você tem consciência disso. Enquanto você não tiver consciência disso, você vai levar uma vida. Toda essa mudança, ela não veio da noite para o dia. Eu gastei horas e horas estudando. É um exercício, é como exercitar a mente. Você come todo dia, você bebe água todos os dias, você estuda todo dia. E aí você começa a expandir a sua mente, né? Em todos os aspectos. Você passa a ser mais criativo, automaticamente você consegue ter mais ideias e elabora planos, e aí você consegue vender mais serviços. É assim que a gente muda, né? Aí você começa a ver possibilidades. O número de possibilidades aumenta. Exatamente. Eu sou um admirador de vocês, mulheres, assim, que empreendem. Eu admiro bastante, porque realmente a dificuldade é maior do que do mundo. Eu admiro a maneira de vocês empreenderem. E aí as pessoas me perguntam, mas por que você decidiu falar para o público feminino? É o que mais me pergunta. Já que você não é mulher. Já que eu não sou mulher, quem é um homem que vai vir falar para mulheres? Falando para ela aquilo ali, ela falou, não, é que você conecta, que você consegue falar para as mulheres mais fácil. E eu falei, não, vou ir para esse lado, vou tentar isso aí. E eu não sei o que vocês sentem na pele vivido, mas quando eu estou conversando com uma mulher que está passando por dificuldade, eu consigo sentir o que ela passa. E eu consigo dar um feedback, uma conversa com ela isenta. Porque no meu caso ali não tem sentimento. Eu estou sentindo o que ela está sentindo, mas com isenção, de fora. Não tem o meu emocional envolvido também, então eu consigo racionalizar. Eu acho que é por isso que eu entrei para essa parte de desenvolvimento das mulheres e queria agradecer aqui esse bate-papo com a Laura hoje, foi muito legal, minha amiga, de você estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E eu queria encerrar, minha amiga, com uma palavra assim, o que você considera mulheres empreendedoras? Determinação. Essa é a palavra da Laura aí para mulheres empreendedoras.